Irmãos, boa noite. Que alegria estar presente nesta noite, neste grupo de oração. Meu nome é Francis Paulo, eu participo do grupo de oração Sal e Luz, no bairro Planalto. Sou casado, pai do Davi Luiz e da Maria Clara. E dizer assim que é uma alegria muito grande estar presente neste grupo de oração. E como até aqui, como este grupo de oração nos levou à presença de Deus. Senti muito forte a presença de Deus nestes momentos que nós tivemos de oração. Amém? Amém. Então, por meio do Senhor, nós queremos continuar essa presença do Senhor por meio da palavra. Que possamos mesmo, eu senti assim muito forte no meu coração que Deus, Ele realmente, Ele abriu os nossos corações para que possamos receber essa palavra, e que Deus realmente, Ele já fez muito até aqui, e o Senhor quer fazer muito mais por meio desta palavra. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Vamos ficar em pé, que é o Evangelho. Cura de um paralítico. Na Bíblia da Ave Maria, página 1293. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico. Toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar neste momento. Então, nós já podemos assim dizer, o tema desta pregação, o tema deste grupo de oração nesta noite, é sobre o perdão, sobre a cura. Esta é uma palavra, a cura de um paralítico, em que nós observamos essa questão, nesse primeiro momento, que nessa época aqui de Jesus, uma pessoa com lepra, um paralítico, uma pessoa que era portadora de uma doença, essa doença, ela estava associada naquele tempo a um castigo.
porque possivelmente essa pessoa era uma pessoa cheia de pecados. Então aquela pessoa é uma pessoa pecadora e por isso Deus castigou aquela pessoa e ela ficou doente, ficou com aquela enfermidade. Então era uma visão de que aquela pessoa doente, ela foi castigada porque era pecadora e por isso era uma pessoa impura. Essa era a visão naquele período. E é versamente por isso que Jesus, nós observamos aí no versículo 2, que Jesus diz assim: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Então Jesus, num primeiro momento, Jesus perdoa o paralítico. Jesus perdoa os pecados desse paralítico. E mais para frente, já no final, lá no versículo 6, Jesus diz: levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Então primeiro Jesus perdoou os pecados e depois Jesus realizou a cura física nesse paralítico. Outro ponto importante da palavra é quando a palavra diz que, vendo a fé daquela gente, a fé, imaginamos o que? A tamanha fé desse paralítico, o desejo que ele carregava no coração de ser curado, o desejo de receber essa cura, a fé daquele povo. Então, esse paralítico, ele tinha um desejo muito grande no coração de ser curado, de receber essa cura. Então Jesus vem dizer para cada um de nós também, que nós precisamos acreditar verdadeiramente. Como diz, nós acabamos essa música que estava aqui, que dizia que o Espírito Santo de Deus, quando a gente acredita, no Espírito Santo, os milagres acontecem. Então nós precisamos também ter essa fé estruturada. Nós precisamos acreditar que verdadeiramente Jesus cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. E falando agora dessa parte mais específica, onde Jesus diz: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Irmãos, imagina o olhar misericordioso de Jesus para com esse paralítico. O olhar de misericórdia, onde Jesus olha com misericórdia para aquele paralítico e perdoa os pecados desse paralítico. Jesus, irmãos, Jesus não condenou. Jesus, neste momento em que ele diz: os teus pecados estão perdoados, Jesus, ele não perguntou para aquele paralítico: quais são os seus pecados? Por que você pecou? Por que você pecou? Jesus não julgou. E quantas vezes nós não conhecemos a vida de muitos irmãos, nós não conhecemos aquela pessoa e nós julgamos aquela pessoa. Nós não conhecemos o irmão e nós já apontamos: olha, aquele irmão é chato, aquele irmão é sem graça, aquela pessoa é assim, aquela pessoa não conhece a Deus, aquela pessoa precisa cada vez mais de Deus. Nós julgamos, nós determinamos, mas nós não conhecemos verdadeiramente as pessoas. E Jesus, ele vem dizer para cada um de nós nesta noite que nós não devemos condenar. Quem somos nós
para condenar o irmão. Jesus vem dizer para cada um de nós nesta noite que nós devemos ter um olhar de misericórdia. Nós devemos ter um olhar de compaixão para com o nosso irmão. E Jesus também, irmãos, nesta noite, Ele vem nos falar sobre a questão do perdão. Perdoar o nosso próximo, perdoar o irmão. E o exercício do perdão é um desafio muito grande para cada um de nós. Porque a partir do momento que nós temos alguma desavença com alguma pessoa, irmãos, abre uma ferida. Quando nós sentimos que nós fomos magoados por alguém, abre-se uma ferida muito grande dentro de nós. Sim ou não? Quando alguém fere, quando alguém mexe com a gente, nós falamos assim: como isso me machucou, meu coração está ferido. E aí, o que acontece? Já se abre uma ferida dentro de nós. Se abre uma ferida dentro de nós. E essa ferida, ela precisa ser cicatrizada. Essa ferida precisa ser curada. E o perdão, irmãos, ele é um processo. Quando de repente uma ferida é aberta em nós, uma ferida, de repente sai uma ferida na nossa perna, gente. Tem todo um processo. Nós fazemos o quê? Um curativo. Depois desse curativo, aos poucos, essa ferida ela vai secando, não é verdade? Até chegar o momento da cicatrização. E o perdão também é assim. O perdão também é um processo. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o perdão realmente ele aconteça. Porque muitas vezes nós falamos assim: não, nós tivemos um determinado problema com o irmão, aí de repente o irmão vai lá, pede perdão para você e você fala: beleza, está perdoado. Mas foi da boca para fora, gente. Esse perdão ele precisa ser um perdão, o perdão precisa ser sincero, verdadeiro. E esse perdão, como eu disse, ele é um processo. Muitas vezes, se você conseguir perdoar em pouco tempo, verdadeiramente, parabéns, louvado seja Deus. Mas se isso não acontecer, irmãos, nós temos que ter essa paciência. O perdão, ele é um processo em que a partir do momento que nós abrirmos o nosso coração a Deus, Deus vai começar a trabalhar em nós. Deus vai trabalhando em nós esse perdão. E isso realmente é um desafio, porque exige de nós, irmãos. Perdoar verdadeiramente exige muito de nós. Exige intimidade com o Senhor. E para perdoar verdadeiramente, irmãos, nós precisamos de algo chamado amor de Deus. O amor de Deus precisa estar pleno. Nós precisamos estar cheios desse amor de Deus. E é por isso que nós necessitamos de pedir com fé: Senhor, enche-me do teu amor. Que o teu amor, Jesus, seja derramado no meu coração, na minha vida, para que eu consiga, Senhor, perdoar verdadeiramente o meu irmão, a minha irmã. Senhor, eu preciso do teu amor, porque o amor é capaz de preencher verdadeiramente o nosso coração. É através do amor, irmãos, que nós vamos conseguir perdoar verdadeiramente.
Porque o amor, ele é capaz de quebrar todas as barreiras. O amor de Deus é capaz de quebrar todas as barreiras. O amor de Deus é capaz de liberar, de nos libertar de tudo aquilo que nos impede de realizar aquele perdão. Por isso nós precisamos estar cheios desse amor de Deus. E por último, gostaria de falar com vocês que Jesus, ao perdoar os pecados desse paralítico primeiro e depois realizar a cura física, Jesus, ele quer dizer também para cada um de nós que, em primeiro lugar, o Senhor, ele quer realizar em nós a cura da alma, irmãos. Jesus quer realizar a cura da alma. Em primeiro lugar, Jesus quer nos curar. E Jesus, nesta noite, ele vem nos perguntar a cada um de nós: quais são as nossas tristezas, quais são as mágoas que nós carregamos, quais são os ressentimentos, o que tem impedido que a graça do Senhor alcance a nossa vida e a vida da nossa família. E por isso Jesus vem dizer: irmãos, meu irmão, minha irmã, eu quero nesta noite realizar esta cura interior, eu quero realizar esta cura da alma. Quais são os ressentimentos? O que tem nos impedido de fazer com que esta graça do Senhor aconteça na nossa vida? E Jesus, ele vem nos olhar neste momento com esse mesmo olhar de compaixão, de misericórdia que Jesus teve para com aquele paralítico. O que tem impedido? Quais são as mágoas, os ressentimentos? Quem nós precisamos perdoar? O que nós precisamos fazer nesta noite para liberar esse perdão? Quem nós precisamos perdoar? Nós estamos vivendo esse tempo de quaresma, esse tempo de reconciliação, esse tempo de conversão, esse tempo de misericórdia. O Senhor nos convida nesta noite, o Senhor vem nos falar nesta noite: eu quero perdoar todos vocês, eu quero realmente que nós tenhamos um encontro pessoal com o Senhor. O que precisa? Qual é a chaga do teu coração? Qual é a chaga do meu coração? O que tem nos afastado espiritualmente do Senhor? O que tem atrapalhado a nossa intimidade com o Senhor? O que tem me afastado do Senhor? Jesus vem falar verdadeiramente conosco. Por isso, irmãos, eu convido cada um de vocês neste momento, convido a todos, vamos ficar em pé neste momento.